Olá, pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Collab Fold, que foi uma sugestão de vocês, um pedido, né, de uma pessoa que está inscrita no canal. E, além disso, vamos retomar um assunto que a gente falou no vídeo anterior sobre o chat GPT. Então, vou fazer um experimento aqui com vocês, vai ser uma espécie de uma aula prática, e a gente vai falar sobre um peptídeo que o chat GPT me sugeriu no vídeo anterior, que eu vou deixar linkado aqui para vocês, para inibir a protease, a serinoprotease da lagarta da soja, tá? Então, fica aí até o final para você ver se o chat GPT realmente acertou ou não, e aproveita e assiste aí um breve tutorial sobre como usar o Collab Fold. Bom, então vamos lá. Nesse canal a gente fala muito sobre o AlphaFold, então a gente já tem vídeos falando sobre o AlphaFold, como ele funciona, né? E de fato é uma tecnologia muito nova que está muita gente usando, né? Que está facilitando muitas pesquisas da gente. O AlphaFold tem sido usado, inclusive, para modelar, né? Não só uma estrutura de uma proteína, mas também a interação de proteínas com moléculas, com outras proteínas, né? E com peptídeos. Então, é isso que a gente vai fazer aqui hoje. A gente vai fazer uma mistura disso tudo, tá? Mas é importante dizer que rodar o AlphaFold não é uma coisa assim tão simples, né? Não é uma tarefa tão simples. Você tem que instalar, tem que colocar no servidor e às vezes isso não é, né, uma coisa assim, é uma coisa meio proibitiva para qualquer pessoa, né? Então demanda um pouco de infraestrutura, demanda um pouco de conhecimento para fazer isso. Acontece que um grupo de pesquisadores disponibilizou uma versão mais leve do AlphaFold rodando num notebook do Google Colab. O Google Colab é uma plataforma experimental em que a gente consegue criar cadernos online, em que a gente coloca tanto texto quanto código-fonte. Aqui no canal também a gente já tem várias aulas em que a gente utilizou o Google Colab para fazer algum código em Python, tá? Mas eu vou começar agora compartilhando com vocês a minha tela, compartilhar um artigo aqui que saiu na revista Nature Methods, em que publicam, né, esses pesquisadores publicam o Collab Fold que eu estou comentando com vocês, tá? Então, não é uma ferramenta qualquer, uma ferramenta que foi bem publicada, inclusive ela está no próprio site do AlphaFold, tá? Então, na documentação, até o AlphaFold sugere o uso do Collab Fold como uma versão aí mais leve, né? Uma alternativa mais leve para o uso do AlphaFold. Então, se você tiver interesse, você pode pegar esse artigo da revista Nature Methods, que é um artigo bem curtinho, só apresenta mesmo a interface, como ela funciona, né? Aqui tem até uma figura, um esquema que mostra, né, a ideia, como é que funciona. Espera um minutinho. E basicamente, né, ele é uma interface web que vai facilitar bastante a sua vida, você não vai precisar instalar nada no seu computador, né? Basta você ter uma conta no Google, então se você tiver uma conta no Google, você já consegue acessar o Colab, né? E aí você vai, então, usar tudo que está por trás ali, que é o quê? Um conjunto de bancos de dados, né, de alinhamentos, de sequência de proteína, e também toda a instalação do AlphaFold e todas as análises que ele gera, inclusive essas figuras aqui, tá? Então, o que eu quero dizer aqui, né? Podem confiar no Collab Fold. Mas qual que é a diferença, então, do Collab Fold para o AlphaFold, né? A gente está falando aqui que ele é uma versão mais leve. De fato, ele é uma versão mais leve, por quê? Porque ele usa bancos de dados menores, tá? Então, bancos de dados que se usa para templates, né, para fazer o alinhamento, né, de sequência contra os alinhamentos que já existem, né, buscar os dados de sequências que já estão na base, essa base é menor. E também o programa que se usa para alinhamento é um programa mais rápido, também mais simples, né? O método de alinhamento é um método um pouco mais simples do que o método usado no AlphaFold 2 mesmo. Mas fora isso, né? Então, assim, em geral, vocês podem usar o Collab Fold. Quando é que vale a pena usar realmente o AlphaFold? Quando você não obtiver bons resultados com o Collab Fold. Quer dizer que, se você não obtém bons resultados com o Collab Fold, pode ser que com a base original do AlphaFold
com o método de alinhamento original você tivesse resultados melhores, tá? Então, o que acontece aqui, né? A ideia é que a gente pode tentar primeiro, né, com essa ferramenta mais simples, essa ferramenta mais leve e ter bons resultados, mesmo não usando toda a base de dados do AlphaFold, nem o método de alinhamento e que busca, né, homologia mais remota, tá bom? Bom, então, aqui no próprio artigo, né, que eu estou mostrando para vocês vão encontrar o link aqui. Então, ele é um software open source, ele está disponível no GitHub, e também vocês vão encontrar todas as bases de dados aqui. Então, basicamente, se vocês quiserem uma descrição mais detalhada das bases de dados, vocês encontram aqui também no site deles. Mas aqui eles já estão dizendo, né, que a base de dados é basicamente Uniref 30 mais amostras ambientais. Bom, então vamos lá no link, eu vou deixar para vocês o link aqui debaixo do vídeo também, mas a gente já vai compartilhar aqui a tela do ColabFold, tá? Então, assim, provavelmente se você já programa em Python, se você já tem familiaridade com o Google Colab, não vai ter muita surpresa, né? A questão é que quem nunca utilizou essa interface vai achar um pouquinho diferente. A ideia é que vocês não vão mexer em muita coisa aqui. A ideia é entender como é que você passa a sua sequência, os seus parâmetros, como é que você roda e como é que você obtém os resultados depois, tá bom? Então, aqui, esses arquivos, edits, vocês não vão mexer em nada disso, porque isso aqui faz parte do Colab, tá? Então, isso aqui é para quem vai criar um novo caderno. No caso aqui, vocês já estão usando um caderno que já existe, tá? Então, essa primeira caixinha aqui é uma caixinha de documentação, tem simplesmente um texto explicando o que é esse caderno, né? Então, está dizendo que é um método simples de usar para modelar estruturas de proteínas e de complexos proteicos, usando AlphaFold 2, Multimer. E aí ele está falando que os alinhamentos de sequência são gerados usando MMSeq2 e HHSearch. Tá? Para mais detalhes, lá embaixo tem toda uma explicação também. Aqui o nome dos autores e a referência para o artigo que eu já mostrei para vocês, tá? Aqui tem umas caixinhas também, mas não vou mexer em nada disso. Então, aqui a gente tem uma outra caixinha, que aqui sim a gente vai editar, né? Basicamente, a gente vai passar a nossa sequência de entrada, tá? Então, nesse lugar aqui, ó, vou substituir essa sequência por uma sequência que eu quero modelar, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou modelar uma sequência de Anticárcia gematalis, tá? Que é a lagarta da soja. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela de novo. Vou modificar aqui, né, mostrar uma outra coisa, só para vocês verem, se quiserem acompanhar tudo que eu estou fazendo, tá? Não precisa fazer igualzinho, você pode fazer com a sua própria sequência de interesse. Mas, basicamente, eu vim aqui no Uniprot, fiz uma busca bem simples por tripsina. Então, vou clicar aqui, ó, vou buscar no Uniprot. E pronto, né? Então, ele me trouxe tripsina 2, tripsina 3, tripsina 1, e eu sei que essa daqui que é a que me interessa, né? A tripsina 1, que tem 260 aminoácidos. Então, vou clicar nessa entrada aqui. Vocês vão observar que agora o Uniprot já me traz um modelo, tá? Então, na verdade, eu nem precisaria usar o AlphaFold para fazer essa modelagem, porque essa estrutura que está aqui já é o modelo que eu vou obter usando lá o ColabFold, tá? Ou até uma estrutura melhor, tá bom? Porque foi feita de forma mais detalhada, tá? Mas ainda assim eu vou fazer o cálculo aqui, tá bom? Eu vou vir aqui, vou pegar a minha sequência, vou copiar, tá vendo? Eu vou vir aqui e vou copiar a minha sequência. E aí eu vou voltar lá no meu Colab, né? Vocês já viram. Vou voltar lá naquela tela e vou então colar aqui a sequência que eu acabei de copiar, tá bom? Então, colei a sequência aqui, simplesmente isso. Bastava agora eu rodar, mas eu quero fazer um pouco mais do que isso, tá? Então, como eu falei com vocês há um tempo atrás, num outro vídeo que eu vou linkar aqui, eu entrei no ChatGPT e fiz uma pergunta para ele. Falei, olha, eu quero que você me ajude a desenhar um novo peptídeo que iniba a tripsina da lagarta da soja, da Anticárcia gematalis. E aí, o ChatGPT me deu uma resposta, ele me deu uma explicação de como fazer isso, e no fim ele me deu um peptídeo. E eu busquei esse peptídeo em vários bancos de dados e não encontrei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, vou fazer um desafio extra, né, para o AlphaFold, porque, na verdade, modelar essa proteína é fácil, né, ele já vai ter modelado.
tem muitas tripsinas, né, na base de dados. Então, eu vou acrescentar aqui o peptídeo. Então, como é que eu faço isso? Aqui vocês estão vendo assim, ó, use 2 pontos para especificar quebras entre cadeias, para modelar complexos. Então, ele está falando aqui que ele suporta homo ou heteroligômeros. Então, no caso, você tem, por exemplo, uma proteína que tem 2 cadeias idênticas ou 2 cadeias diferentes. No nosso caso aqui, não é uma proteína com outra proteína, é uma proteína com um peptídeo. Mas, de qualquer forma, eu vou fazer isso. Eu vou vir aqui no final, colocar um sinal de 2 pontos, colocar o sinal de 2 pontos e vou colar o peptídeo. Aqui veio um espaço, eu vou tirar. Então, observa bem essa tela, isso aqui é importante, tá? Para não dar nenhum erro na hora que vocês estiverem fazendo. A gente tem que mostrar, né? A gente tem que colocar a proteína, a cadeia da proteína, 2 pontos, assim, e depois a cadeia, né? A sequência do peptídeo, tá bom? Basta isso. Isso aqui é o básico, você pode rodar dessa forma e vai funcionar, tá? Ah, mas tem um monte de parâmetros aqui. Então, eu posso colocar um nome no meu job. Então, eu posso colocar aqui tripsina. Aqui ele vai me dar o número de, especificar, né, o número de passos de relaxamento que eu vou fazer depois da estrutura usando o Ambi. Aqui está 0, é o padrão. Então, está dizendo, não vai fazer relaxamento. Poderia fazer? Poderia, né? Vai demorar um pouco mais. Mas então, no momento aqui eu não vou fazer, mas vocês podem fazer, pode ser interessante. Aqui é a opção de usar um template. Se você tiver uma estrutura que você gostaria de usar, você pode colocar aqui o PDB dela, tá? Inclusive de várias, né? Você pode usar vários templates. Também não vou colocar. Aí aqui ele vai instalar as dependências para conseguir rodar o programa, então isso tudo automático, vocês não precisam mexer em nada. Aqui é uma opção de vocês mexerem nos alinhamentos múltiplos de sequência. Então, assim, eu também não recomendo, a menos que você saiba muito o que está fazendo. E aqui tem algumas outras questões relacionadas à rede neural, né? Quantas vezes que ele vai fazer o recycle, né? Vai fazer o ciclo de novo. Então, assim, não precisa também mexer nisso daqui, tá? Tamanho do alinhamento, número de sementes, dropout, são questões mais técnicas, mais específicas, que eu não mexeria. E aqui também a gente nem tá vendo o código, ó, porque normalmente a gente não mexe. Aqui ele vai rodar a predição, vai mostrar a estrutura 3D. A gente tem a opção aqui de escolher se ele vai mostrar o melhor modelo, né, que é o ranking, o número 1 no ranking, o 2, o 3, o 4 ou o 5. Vamos deixar um mesmo. Aqui você tem a opção de colorir por LDDT, que é uma métrica de qualidade, de confiabilidade na modelagem, tá, da estrutura. É o padrão, a gente tem um vídeo aqui também sobre isso, explicando como que ele é calculado. Posso colorir por cadeia, eu posso colorir arco-íris, né? Que significa que eu vou colorir do N terminal para o C terminal. Eu vou deixar o padrão também. Você pode querer exibir cadeias laterais, cadeias principais, eu também não vou escolher isso. Depois vai vir os gráficos aqui e depois vai fazer o download dos resultados automaticamente, tá? Então, assim, pode dar algum problema se você tiver algum bloqueador de coisa no seu browser, tá? Mas como eu não tenho, vai dar tudo certinho aqui. E aqui no final são instruções com help. Então, quick start, olha o que está falando aqui. Colhe a sua sequência no campo de entrada. Depois pressione aqui, ó, runtime, run all. Simples assim, né? E aí o pipeline vai rodar em 5 passos e a gente tem que ficar esperando ele rodar. Depois ele está falando o que tem no zip, né? No arquivo zip que a gente vai receber de resultado. E depois aqui embaixo ele tem alguns detalhes, né, sobre o alinhamento múltiplo, sobre usar um alinhamento múltiplo diferente que você vai fornecer, sobre usar templates também diferentes que você também vai fornecer. Então aqui são casos mais específicos, se você encontrar algum problema, algum bug, né, alguns erros que já se sabe que acontecem aqui, algumas limitações, explicações sobre os gráficos. Então assim, são coisas bem simples aqui que em geral a gente não vai precisar mexer, tá? Então, o que a gente vai mexer, pelo menos, né, no início, assim, o básico é, coloca a sequência, coloquei aqui sequência, 2 pontos, o meu peptídeo. Vou vir no runtime, run all, tá? Ele vai me dar esse warning, essa advertência aqui, dizendo, olha, esse notebook não foi produzido pelo Google, ok? Ok. Rode mesmo assim. Ele vai começar a rodar. Então, como é que você vai saber que ele está rodando? Aqui já rodou bem rapidinho, deu um check aqui, então já rodou. Aqui também já instalou as dependências, já rodou. Pode ser que demore mais para você, tá bom? Que o meu já fiz uma vez aqui. Já fez os alinhamentos, aqui já passou também, tá vendo? Então vocês vão ver que ele já passou por esses passos.
Se ele não tiver passado, vai ficar dessa forma aqui, ó. Estão vendo que está escrito ali Run Prediction? Exatamente isso, ele está rodando a predição. Então, o que acontece? Só esperar. E aí demora mesmo, tem que esperar um pouquinho, a tela vai ficar aqui aberta. Ele já até gerou uma figura aqui, a gente até pode falar um pouquinho dessa figura, tá? Mas basicamente, o que eu queria falar sobre essa figura? Tem um outro vídeo aqui no canal explicando também em detalhes ela, que é um vídeo que fala sobre como avaliar os resultados do AlphaFold, tá bom? Mas essa figura aí me diz o seguinte, no eixo X a gente tem a sequência, né? Então a minha proteína tem, no caso aqui, 260 aminoácidos, né? Tá indo até aqui, ó. E esse pedacinho final aqui é o peptídeo, tá bom? E no eixo Y eu tenho as sequências do alinhamento múltiplo, tá? Então a gente está ali no 2000 mais ou menos. Significa que nesta base do ColabFold foram encontradas quase 2.000 sequências de tripsinas usadas como template para modelar a minha tripsina de onde quer seja matada. A gente consegue ver ali a identidade também da sequência, tá? Que vai ali de 0 a 1, onde 1 seria o azul escuro. E aí observe o seguinte, as sequências que foram usadas têm uma identidade ali em torno de 0,6, não tem nenhuma muito idêntica, né? Não tem nada assim muito puxado para esse azul escuro. Enquanto no peptídeo, ó, terminou de rodar aqui. Vamos subir um pouquinho de novo aqui. Enquanto no peptídeo, que é essa faixinha branca aqui no final, ele não encontrou. Então, como eu falei para vocês, é um peptídeo que foi chutado, né, alucinado lá pelo chat GPT, eu não encontrei esse peptídeo em nenhuma base de dados. Então, de fato, aqui no ColabFold ele também não foi encontrado. Tudo bem, vamos seguir, né? A gente consegue ver que a parte inicial aqui da sequência não foi muito bem modelada, e a gente vai ver ele lá no final, ele realmente não foi. E tem alguns trechos aqui também com uma confiança mais baixa. Tá? Talvez seja um loop, uma região flexível, porque a gente pode ver que nos templates ela não existe. Então, essa faixa branca que significa que tem uma região, 2 ou 3 regiões ali na proteína, que a gente não consegue resolver por cristalografia, né? Então, vocês podem ver isso aí, que não tem muita cobertura nessa região aqui, nessa aqui e nessa aqui. Então, a gente vai continuando aqui. A gente vai ver que ele já gerou alguns outros resultados. Ó. Aqui está colorido, isso aqui é um primeiro modelo, colorido pelas cadeias, tá? Não consigo girar, porque isso é uma figura, mas a gente já vê o peptídeo lá no finalzinho em azul, tá? E aqui também eu vejo colorido por LDDT. O LDDT aqui, quanto mais azul escuro, melhor a qualidade. Quanto mais vermelho, pior. Essa região aqui, ó, vocês estão vendo? É aquela região lá do início que eu falei para vocês aqui, ó, que não foi bem modelado, tá? Então, isso aí é um pedacinho que vem lá no início da tripsina, né? E que não foi modelado. A gente pode ignorar, cortar essa parte aqui. Bom, e aí vai, tá rodando, tá? Tá continuando rodando aqui, gerando os modelos, e a gente tem que continuar esperando. Vamos esperar mais um pouco. Então, enquanto a gente espera, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou preparar as análises. Então, como é que eu vou saber, no final, se eu conseguir fazer uma boa modelagem do complexo proteína-peptídeo? Como é que eu vou saber isso? Né? Porque no fim é isso que eu quero fazer. Eu já sei que o modelo é bom, né? O AlphaFold já me mostrou aqui uma estrutura bem azulzinha, né? Com LDDT bem alto aqui. Então, o modelo é bom. Agora eu quero ver o peptídeo. Como é que eu vou saber se esse peptídeo está bem docado? Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar por uma estrutura, né, no PDB que seja de uma tripsina semelhante a essa, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar minha tela novamente aqui. Eu vou consultar uma outra ferramenta que eu gosto muito também, que é o Catalytic Site Atlas, tá? É uma ferramenta do IBI, bem antiga, né? Como o nome já diz, é um atlas de sítios ativos. E agora eles rebatizaram, eles chamaram ele de MCSA, que além de ter o sítio catalítico, ele tem um mecanismo. Então, eu vou buscar aqui por tripsina, e aí ele vai me dar o mecanismo e várias informações sobre ela. Então, aqui ele me dá uma estrutura de referência, uma tripsina de modelo qualquer, e aí aqui tem várias informações, né? A reação química, o IC number, o mecanismo da enzima. É muito bonito isso daqui. Ele tem todos os passos da reação, passo 1, passo 2, passo 3, tá vendo? Para você entender, passo 4, os produtos, né? Mas o que eu estou mais interessada aqui é a estrutura modelo, né? Que ele usou aqui, no caso de um arquivo PDB 1PQ5, PyD que ele usou.
E eu estou interessada nos resíduos catalíticos, né? Para ver se o meu peptídeo vai se ligar ou não no sítio catalítico. Entenderam a ideia? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir no Paimol, né? Eu tenho também vídeo aqui no canal sobre o Paimol. E aí a gente vai abrir aquela proteína. Então, FET, um PQ5, que é uma tripsina qualquer, tá? Então, aqui a gente tem uma tripsina qualquer. Eu vou tirar aqui as águas, vou apagar as águas, vou apagar também esses ligantes aqui, né? Sulfatos, um ligante que está ali, vou apagar isso aqui tudo, porque nesse caso aqui eles não são necessários para mim, tá? Só por isso. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar os resíduos do sítio ativo que eu encontrei no Catalytic Site Atlas, tá? Então, basicamente são os resíduos 56, que é uma histidina, 99, que é o aspartato, 195, que é uma serina. Eu vou exibir eles aqui como sticks. Né? E aqui eu tenho, então, o sítio ativo dessa enzima. Eu posso exibir isso aqui também como superfície, só para a gente ver, né? Ó, tá vendo? Né? Então, a gente vê, olha, o que eu queria mostrar a gente vê que tem uma fresta aqui, né? Ó. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas a gente tem esse sítio aqui, um bolsão, né? Uma cavidade mesmo, aqui, onde está a tríade catalítica. Então é isso que a gente quer ver agora. A gente quer ver se o AlphaFold vai ser, né, capaz e se o peptídeo que o chat GPT me enviou liga ou não liga ali naquela região do sítio. Então, por enquanto, a gente vai remover aqui essa tela e vamos voltar lá no AlphaFold para ver se ele já terminou de rodar. Ó, aqui já tinha terminado, né? E basicamente, gente, falando assim, o AlphaFold vai gerar aqui na tela 5 modelos diferentes, tá? Aqui, tá vendo? Tá muito parecido com aquele modelo que a gente viu lá no site do Uniprot. Como a gente já tinha falado, essa região aqui inicial não é bem modelada, né? A gente pode ignorar essa região. Tem uma outra regiãozinha aqui também, né? Do inicinho mais difícil de modelar, um loop aqui também. E essa parte em vermelho é o peptídeo, tá? Então, segundo a métrica do AlphaFold, esse peptídeo não está bem modelado, tá? Mas vamos ver aqui o que a gente vai descobrir além, tá? Então, a LDDT está aqui, ó, alta confiança, acima de 90, 80 boa confiança e aqui baixíssima confiança. Aqui tem os plots, tá? Eu não vou entrar em detalhes desses plots, porque eu tenho 2 vídeos aqui falando sobre eles, que eu vou deixar linkado para vocês. E aí, depois terminou, tá? Essa aqui, ó, esse itemzinho com check é o download dos resultados. Se vocês forem observar, esse download já ocorreu, tá bom? Já aconteceu esse download. Eu vou até tentar compartilhar a tela aqui com vocês, porque, né, pode ser útil mostrar um pouquinho o diretório, mas assim, não é nada demais. Vou compartilhar aqui a tela do meu computador. Ele salva, o meu salva em downloads, veio um arquivo zip aqui, então eu vou zipar ele, vai gerar um diretório. Nesse diretório, a gente vai ter um monte de coisa, né? Um monte de formatos de arquivos que vocês podem usar para ler em vários sistemas diferentes. Mas o que é importante para a gente aqui no Paimol são os .pdb. Então, esses arquivos .pdb aqui são os 5 melhores modelos gerados pelo AlphaFold, tá? Vocês podem ver aqui, ó, Model 1, Model 2 e assim vai, tá? Então, se eu abrir esse arquivo aqui, que é o número 1, deve ser o modelo de mais alto score, tá? Então, pela métrica de confiabilidade do AlphaFold, este é o melhor modelo. E aí, em sequência, a gente vai continuar aqui agora. O que a gente vai fazer? Voltar no Paimol e aí a gente vai abrir o modelo gerado pelo AlphaFold. Então, eu vou lá naquela pasta que eu mostrei para vocês agora e vou selecionar o modelo número 1, tá? Em teoria, é o melhor modelo. Então, ele vem com esse pedaço enorme aqui. Eu poderia deletar esse pedaço, mas eu não vou fazer isso ainda. Eu vou sobrepor aqui, vou dar um align, só para ele ficar bonitinho aí, ficou perfeito, tá? Vendo aqui?
Estão bem, bem sobrepostos, tá? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou abrindo essa outra estrutura, um PQ5, que é uma tripsina de fungo, né? Não tem nada a ver. Por que eu estou fazendo isso? Simplesmente porque eu quero mostrar a sequência. Então, eu quero encontrar aqui o meu sítio ativo. Então, se não me falha a memória, né? Vamos descobrir aqui de novo. É o 56, tá? Então, a gente vai ter que achar aqui o resíduo 56, aqui, ó, 56 é uma tripsina, o 99, que é um aspartato, e o 195, que é uma serina. E aí eu vou simplesmente exibir isso como bastões. Olha que legal, né? Olha que bonitinho aqui. Então, não sei se vocês vão conseguir ver bem aí, mas eles estão exatamente sobrepostos ali, tá? Então, meu sítio está bem modelado, no mesmo lugar, né? E eu tenho aqui o meu sítio. Então, a minha proteína azul é o modelo do AlphaFold. A minha proteína verde é uma proteína que eu peguei lá do PDB. Agora, eu posso simplesmente tirar essa do PDB aqui, tá? Não preciso mais dela, já tenho o meu sítio aqui, né? Bonitinho. E agora, eu quero visualizar o peptídeo. O peptídeo está aqui no finalzinho, ó. É esse pedacinho aqui, esse pedacinho aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colorir de outra cor, tá? Então, esse pedacinho aqui eu vou colorir, por exemplo, de vermelho. Vamos colorir de amarelo. Então, aqui está o peptídeo. Olha que legal, né? Se você observar essa proteína antiga que eu vou deletar, e eu vou exibir isso aqui agora como superfície. Tá vendo? Olha como ele ficou enterrado ali, bonitinho, na região do pocket, né? Agora eu vou apagar a superfície. E se vocês observarem, o peptídeo está até bem próximo, né, dos resíduos catalíticos ali. Está extremamente próximo dos resíduos catalíticos. Então, assim, requer uma investigação mais profunda? Requer uma investigação mais profunda agora para entender, né, as interações que ele está fazendo aqui e tudo mais. Mas está extremamente próximo ali, ó. A histidina está muito próxima da outra histidina. Né? Tem que olhar ali se é possível, né, que esse peptídeo esteja realmente inibindo, né, que ele tenha capacidade de inibir essa tripsina, né, de anticânceres. Mas, assim, aparentemente, né, salvo todos os erros que a gente tem, né, que a gente é passível de ter erro nesse processo, tá? Porque, primeiro, eu modelei uma estrutura de proteínas com AlphaFold, né, então, assim, aparentemente ficou muito bom, mas é um modelo teórico. Eu joguei um peptídeo junto para poder modelar, né? Então, assim, tem um monte de erros no processo. Inclusive, o AlphaFold mesmo menciona que esse peptídeo não ficou tão bem modelado, né? As métricas que ele traz não são boas. Mas olhando o peptídeo, ele está bem aderente ao sítio, né? Está bem aderente ao sítio ali. Poderia estar ligado em qualquer lugar, né? Lugar errado, mas não, ele está ligado no sítio, né? Então, requer uma investigação um pouco mais profunda, que eu com certeza vou fazer, né? Depois talvez eu volte aqui e traga para vocês essa experiência, tá? Porque, na verdade, eu penso em fazer esse mesmo modelo usando outras ferramentas de docking, né? Então, tipo HPepDoc, FlexPepDoc, fazer umas análises assim, e também analisar os contatos, né? Analisar os contatos que esse peptídeo está fazendo com o sítio da protease. Mas é isso, pessoal, por hoje, né? Espero que tenha sido útil esse uso do ColabFold para vocês e também tenha sido interessante analisar esse peptídeo projetado, alucinado pelo chat GPT, tá bom? Deixem, por favor, sugestões de outros vídeos, né, de outras curiosidades de vocês, de dúvidas. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever, porque a gente coloca sempre vídeos novos, né, com esses conteúdos de bioinformática estrutural. Muito obrigada e até o próximo.